É nesse prédio que funciona o Centro Nacional de Conservação da Flora, o CNC-Flora, órgão subordinado ao Instituto Federal de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e que elaborou o mais novo levantamento das espécies da nossa flora que estão em risco de extinção. O livro vermelho da flora brasileira traz avaliação dos riscos enfrentados por 4.617 espécies nacionais. Esse produto, que é o livro vermelho da flora do Brasil, ele tem uma importância estratégica. Isso é muito importante para que sejam tomadas decisões políticas, tomadas de decisões, criação de unidades de conservação, enfim, a própria sociedade possa mobilizar para evitar que aquela espécie se torne extinta, né? Então, eu acho que ele é um marco. Ele também representa uma reformulação nas estratégias, nos conceitos, na documentação adequada para você avaliar o risco de extinção. Esse levantamento é absolutamente crítico para o Brasil delinear uma estratégia de conservação de plantas que não existe hoje, basicamente, né? Então, o que a gente consegue fazer com esse tipo de informação é gerar informações que vão auxiliar na tomada de decisão. Além da avaliação dos riscos enfrentados pelas mais de 4.000 espécies da flora brasileira, o livro classifica outras 2.000 nas categorias vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo de extinção. Esse trabalho começa lá na base, quando você tem que identificar onde foram feitas coletas para cada uma dessas espécies que você está interessado em avaliar. E aí, com base nos pontos de coleta, você é capaz de estimar, usando técnicas científicas para isso, qual é a distribuição geográfica de uma espécie. A partir dessa informação da distribuição geográfica e outras informações que podem ser sobre quantos indivíduos daquela espécie você tem, ou informações da genética daquela planta, ou se aquela planta está num local onde você tem ameaças diferentes, como por exemplo urbanização, especulação imobiliária, expansão agrícola. Você pode estimar se isso vai ter um efeito sobre a área de ocorrência dessa espécie e, a partir daí, por uma série de critérios que são estabelecidos internacionalmente, você define se aquela espécie se enquadra numa categoria de ameaça ou não, e você pode dizer se aquela espécie está ameaçada ou não, e se ela estiver ameaçada, se ela está muito ameaçada ou pouco, ou criticamente ameaçada, o que requeria uma ação urgente, né? Para dizer que uma espécie está extinta, você tem que, no mínimo, são 30, 40 anos, e você tem que comprovar que ela não existe mais. Porque isso tem um risco muito grande. Você coloca uma espécie como extinta, significa que você tira toda a proteção dela. E às vezes ela não está necessariamente extinta, ela pode ter sumido por um tempo, pode ser achada num outro lugar. Então tem que ter muito cuidado nessas categorias. O resultado desse levantamento, realizado a partir do trabalho conjunto de 200 pesquisadores do Brasil e também do exterior, servirá como base para uma atualização da lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Documento legal do governo brasileiro, cuja versão atual, elaborada em 2008, aponta somente 470 espécies. Mas o catálogo não é definitivo, porque o trabalho de identificação e classificação das cerca de 43.000 espécies da flora do Brasil, ameaçadas ou não, ainda é um processo em curso. Na verdade, nós temos um grande esforço e conseguimos organizar nesse primeiro livro um esforço interessante em 2 anos, acho que foi muito trabalho, que nos permite hoje verificar qual é o ganho de escala que precisamos para cumprir essa meta até 2020, que é avaliar as 43.000 espécies da flora brasileira.